que significa Gan Eden? Presta atenção, é jardim no Éden. O jardim não se chamava Éden. Muita gente me pergunta, como se chamava o jardim? Éden? Não, o jardim não se chamava Éden. Era um jardim no Éden. Vou dar aqui um exemplo. Pensa numa praça. Eu vou plantar um jardim na praça. É um jardim na praça. Então, o jardim que Deus plantou foi no Éden. O que é o Éden? Muito pensa que era simplesmente uma coisa comum, um espaço terreno. Sim, logicamente, foi na terra. Temos aqui coordenadas por causa dos rios, que estão nomeados aqui em Gênesis capítulo 2. Mas era uma dimensão celestial, era uma dimensão de glória, era um grande portal aqui na terra, o qual foi recolhido. Então, para começar, não imagine esse Gan Eden, o jardim no Éden, que era simplesmente como uma natureza, como nos dias de hoje, pintam aí o homem e a mulher nus, com a pele normal. Imagina os dois peladões correndo no meio da natureza e pintam a serpente enrolada na árvore. Será que isso procede ou tem base bíblica? Nós vamos ver aqui. Então, jardim no Éden é o que está escrito no original. Jardim no Éden, um jardim plantado nessa dimensão. O que é o Éden? Muitos traduzem como um paraíso. Na verdade, é uma dimensão muito mais profunda. Para começar, a palavra Éden se escreve Ain Dalet Nun. Ain Dalet Nun. Olha só. Ain Dalet e Nun. Ain Dalet Nun. Se você traduz nessa linguagem pictográfica, simbologia, você sabe, e tenho ensinado um pouquinho sobre isso, de que cada letra simboliza ou um número, ou também uma palavra, alguma coisa. Ain é olho, olho. Vou dividir aqui. Ain, Dalet, Nun. Éden, Éden. Ain é olho, Dalet é porta. E Nun pode significar semente, pode significar também vida. Nun é vida. Pesquise na internet hebraico pictográfico e vai aparecer todo o alfabeto para você. Se você não tem, me manda um link aí, me manda um WhatsApp que eu te mando esse abecedário pictográfico, tá bom? Então, olho porta vida, ou seja, Éden, literalmente, Éden significa olhando para a porta da vida, olhando para a porta da vida. Então é algo mais profundo que simplesmente um pouco de natureza, um mato onde tem duas pessoas nuas correndo ali, está tudo beleza. Não, é muito mais profundo. Então era uma dimensão onde Deus se manifestava e havia uma conexão com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Há alguém que me refuta e fala assim, por que você afirma com tanta veemência isso? Porque há estudos sobre isso e, logicamente, todo o contexto me faz conjecturar de uma forma sadia. Você não precisa concordar com aquilo que eu vou apresentar aqui, mas você vai ver se isso tem sentido ou não. Então, preste atenção. Eu creio piamente que a natureza neste jardim não era como é apresentada com frutas, ou como está nos dias de hoje, ou seja, qualquer fruta, material orgânico que se decompunha. Primeiro, porque não poderia haver decomposição. Não poderia haver decomposição. Por quê? Por exemplo, uma maçã, vou citar um exemplo, uma macieira e a maçã é produzida. Se ela caísse no chão, a pergunta é, ela se decompunha? Se alguém me diz sim, então havia matéria orgânica e ela se decompunha, ela se desfazia, então essa maçã morria. Então no Éden havia morte, havia decomposição. A pergunta é, quem a decompunha? Bactérias, matéria orgânica se decompõe por muitos fatores. Então preste atenção, nós
não conseguimos entender essa dimensão porque achamos que toda a natureza e o homem estava como se fosse nos dias de hoje, era um lugar muito bonito onde havia somente natureza. Sim, Deus criou uma natureza, mas ela estava revestida de algo celestial. Era um jardim, é jardim, mas ali no Éden era uma dimensão, o Éden era uma dimensão como um grande portal celestial. E o homem estava revestido da glória de Deus. Vamos ver isso já já aqui na palavra de Deus. E a natureza não estava como nos dias de hoje, como se vê nos dias de hoje, com matéria orgânica que se decompõe. Havia alimentação sim, mas era uma alimentação numa dimensão espiritual, não era uma dimensão somente física. Preste atenção, você vai ver coisas no céu que são alegóricas e numa dimensão celestial, e também fala sobre alimentação, sobre comer. E isso é apresentado também aqui neste jardim. Escute bem, eu pergunto, se fosse fruta, se fosse verduras, como é nos dias de hoje, lá no jardim, no Éden, e o homem precisasse comê-las, ele ia precisar digerir essas frutas e logicamente precisaria defecar, concorda comigo? Agora imaginem, no jardim, numa dimensão celestial, o homem comendo fruta, jogando fora o lixo, e se alimentando, digerindo e precisando defecar. Queridos, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. A alimentação, a nutrição, toda essa harmonia e essa gestão no jardim é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Em primeiro lugar, a terra estava desordenada e vazia, diz, o Espírito se movia sobre a face das águas, e o Espírito dá essa ordem, onde vem a ordenança do próprio Deus para começar a harmonizar a terra. E a terra ficou em ordem, em harmonia, em perfeita conexão com Deus, e diz que tudo era bom, tudo era perfeito. O pó da terra, da qual o próprio Deus cria o homem, estava em bênção, estava em harmonia com Deus, ao ponto de Deus tomar esse barro e fazer um ser e soprar nas suas narinas e se tornar imagem e semelhança, se tornou alma, nefesh em hebraico, se tornou um ser vivente, conectado ao seu Deus, ao ponto de falar com ele. No último estudo que eu fiz, falei sobre essa virada, se não me engano, virada do dia, quando Deus falava com o próprio homem. Então preste atenção, era muito mais do que simplesmente uma natureza bonita, era uma conexão celestial. A crença de que o homem era revestido de luz, eu acredito nisso, por quê? Porque, de fato, o homem não podia estar com uma pele natural e falar com Deus face a face. Quem poderia estar falando? Moisés, quando viu a sarça ardente, depois ele subiu no monte e viu a glória de Deus, e Deus alegoricamente diz a passagem que ele passou e viu as costas de Deus, o seu rosto já ficava brilhando, ficou brilhando, a sua pele brilhava, estava brilhando. Por quê? Porque simplesmente viu Deus passando. É lógico que está sendo explicado aí de uma maneira dimensional aí para que nós possamos entender. Agora, escute bem, o homem era revestido de luz, a natureza era revestida de luz, a glória de Deus se manifestava. Salmo 8 fala uma declaração muito boa, o próprio Davi escreve sobre isso. Olha o que diz o Salmo número 8, diz: quem é o homem para que dele te lembres? Em primeiro lugar, ele está falando da condição pecaminosa do homem, como ele está agora, em pecado. Ele diz, quem é o homem para que dele te lembres? Olha o que diz o versículo 4 do Salmo 8. Quem é um homem mortal? Aí é a condição mortal, o homem caído, para que dele te lembres, será? Ele pecou, não é nem para se lembrar do homem, Deus podia se esquecer. E o filho do homem para que o visite, só que o 5 diz, contudo, você o fez lá no Éden, aqui não está dizendo isso, mas é isso que ele está querendo transmitir. Contudo, pouco menor o fizeste do que, aqui está traduzido para anjos, menor do que os anjos, só que no original não está, procure no hebraico original, não está escrito anjos. Anjos em hebraico é malachim, anjos, aqui ó,
anjos é vou colocar com K porque é letra Raf. Malachim não aparece Malachim, pouco menor do que os Malachim, não, diz pouco menor, ou abaixo de Elohim o fizesse, está escrito a palavra Elohim, não aparece Malachim, anjo, no Salmo 8, versículo 5, tá? Aparece abaixo de Deus o fizesse. Então, o homem no jardim, ele estava conectado com Deus, estava logicamente na terra, mas o fez abaixo de Elohim, abaixo de Deus. E estava em conexão com essa glória sobrenatural de Deus. E diz, nessa conexão de glória, kavod, outra palavra, kavod, de glória o coroaste, também diz de honra o coroaste. Então o homem no jardim, ele estava coroado com glória. A glória de Deus se fazia presente nesse lugar, nesse jardim no Éden. Então nós vemos aqui algo preciosíssimo, que o homem estava coroado com glória. Quando ele peca, ele perde essa glória. Quando o homem peca, ele perde esse revestimento de luz, ele perde a virtude, ele se apaga. Muita gente não entende e começa a conjecturar. Eu já ouvi, escute bem, pregadores dizendo de que o homem quando peca, se viu nu, porque ele costurou folhas de figueira, e quando costurou folhas de figueira, Deus o encontrou e diz que Deus o revestiu de pele de animal. Deus fez um sacrifício e os vestiu de pele de animal. Mas isso não está na Bíblia. Em nenhum lugar aparece de que o homem foi vestido de pele de animal porque Deus matou um animal. Até muitos dizem que foi o primeiro sacrifício. Agora, onde está isso na Bíblia? Alguém que me mostre essa passagem, porque até agora não encontrei. E aonde diz que foram peles de animal? Se na sua tradução está escrito pele de animal, essa tradução está totalmente errada, porque a palavra diz os vestiu de pele, porque o homem brilhava e ele se apagou. A palavra que é usada, olha, interessante, olha, diz Roshek. O que é Roshek? Roshek. Essa palavra significa escuridão. Só que também essa raiz Roshek, que é Rashak, sabe para que serve também? Para ocultar-se, esconder-se, ocultar-se, ocultar-se. Então, quando o homem peca, olha só, escuridão e ocultar-se, é a mesma raiz rocha. Quando o homem ele pecou, ele se apagou. Quando diz assim, eu me apaguei, quando diz eu me escondi, não é que o homem começou a brincar de esconde com Deus, não é isso, mas ele se apagou, se cortou a conexão com Deus. E Deus pergunta, onde estás? Deus é onisciente e onipresente, sabe onde ele estava, mas ele está perguntando, o que você fez com a nossa conexão? O homem se apagou. Essa palavra rocha, escuridão, e Deus já havia separado entre a luz e as trevas, e Deus vê esse quadro pecaminoso, esse mal por causa da desobediência, e logicamente vem a punição. Só que diz que Deus veste o homem de or, e aí que tá, olha só, or é o que? Pele, só que também or é luz. A mesma raiz para or, para luz, é a mesma raiz para pele. Eu vou falar sobre essas duas palavras, vou escrever aqui, pele e luz. Anote aqui, me acompanhe. Pele e luz. Pele, só que pele se escreve com Ain. Ain, Vav com pontuação para or e Resh. Ain, Vav, O, Resh. Só que luz se escreve com Aleph, Vav e Resh. Só diferencia do Ain para o Aleph. Pele é com Ain e luz é com Aleph. Só que as duas se pronunciam Or.
Então, quando Deus veste o homem de pele, é or, só que ele estava revestido de or, de luz. Então, a substituição desse or, da luz, é substituído por qual pele? Por essa pele. O homem, ele se apaga. Imagina a condição que ele ficou apagado. Ele se esconde nessa escuridão. Agora Deus vem e o reveste dessa pele, e o reveste de pele. E aí, logicamente, ele percebe que agora é um ser mortal. Ele agora se torna uma pessoa acessível a doenças, um homem propenso a cair doente, um homem propenso a errar, propenso a limitações, a dificuldades, a dores. E aí começa o grande desafio para o homem que agora está fora do Éden amaldiçoado. E a terra agora já não é mais uma terra em harmonia, em bênção, em luz, mas agora é uma terra amaldiçoada. Aí tudo começa a se decompor, tudo começa a morrer, o homem, logicamente, começa a matar para poder subsistir, porque antigamente não existia morte, dentro do jardim não existia um animal devorar o outro, nem o homem precisa matar para poder se alimentar. Então, queridos, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Alguém me pergunta, como você pode afirmar que a natureza estava tudo brilhando? Olha, há uma passagem em Joel que me chama a atenção. Abra lá em Joel, capítulo 2. Joel 2, diz assim no versículo 3. Você vai encontrar em Joel 2 que a palavra está falando em si sobre o dia de glória do Senhor, a grande vinda do Senhor com glória, com poder, com autoridade. E diz, tocai buzina em Sião, enfim, está falando do dia do Senhor. Só que aqui, de uma forma figurativa, está falando no capítulo 2, versículo 3 de Joel, diz assim, olha, diante dele, Deus vem, diante dele vem um fogo consumidor, diz, e uma chama acesa atrás dele, pode ler lá, a terra dele é como o jardim do Éden, olha só, diz que vem uma chama de fogo, vem labareda acesa, como na terra do Éden. Ou seja, está fazendo uma comparação ao Éden, que era cheio da glória, a glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus, diz que era cor de âmbar, era cor de fogo. Logicamente não é fogo natural, não é fogo físico, foi o fogo que fez e apareceu em tantos lugares, era a coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto à noite. Então todas essas manifestações dão a apresentação, ou alegoricamente apresentam a glória, o kavod de Deus. Esse fogo sobrenatural estava operando no Éden, e o homem estava ali nessa dimensão de bênção. Lógico, eles podiam viver em conexão, em toda essa harmonia, e ao mesmo tempo podiam se reproduzir. Só que a reprodução no Éden não era uma reprodução carnal, como é feita hoje em dia. Quando eu digo carnal, não digo que toda reprodução é pecaminosa, não. Estou dizendo que carnal na sua condição humana, animal. O homem hoje, ele vive humanamente, carnalmente, e ele se reproduz fisicamente de uma forma carnal e humana. Agora, no Éden não, era outro estilo de vida, era outra dimensão. Havia sim frutificação e havia multiplicação. Abra em Ezequiel capítulo 31, nós vamos ver outra alegoria. Nós encontramos em Ezequiel também 28, uma alegoria falando contra o rei de Tiro. Isso se refere também, é apresentado, é colocado para a Satanás, que caiu, o próprio inimigo que caiu, que era um querubim. Também encontramos isso em Isaías 14, passagens para a Babilônia, só que são atribuídas alegoricamente para Satanás. Assim também, aqui em Ezequiel capítulo 31, você vai encontrar uma alegoria contra Faraó, porém é uma simbologia de como era o Éden. Olha só, no versículo 18, diz assim,
A quem, pois, és semelhante em glória, e aparece novamente a palavra kavod, a glória de Deus se manifestado, e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. Logicamente está nessa alegoria falando de uma árvore que é o cedro, se referindo à terra do Egito, mas está trazendo uma representação aqui, alegoricamente, falando da glória das árvores no Éden. Então tudo era revestido pela glória de Deus, tudo era revestido e tudo caiu da sua condição de glória para uma terra amaldiçoada, uma terra que realmente ficou fora da dimensão divina. E a terra ficou em pecado e tudo jaz no maligno. Agora, presta atenção, esse foi o Adão. O Adão foi capaz de fazer isso, destruir tudo, desobedecendo. E assim também esse homem, que é o Adão, ele passa a viver agora de uma forma humana, carnal, limitada, doente, exposto à morte, fora do Éden. Deus o expulsa do Éden, ele não volta mais. Esse Éden foi recolhido. Foi recolhido. De que maneira eu posso também provar de que esse Éden, essa dimensão desse jardim, era uma conexão direta com o céu? Porque lá no Éden diz que estava a árvore da vida. E para o homem não foi proibido comer da árvore da vida. Agora me diga, como que o homem natural, se ele fosse carnal como somos hoje em dia, podia comer da árvore da vida? Inclusive Deus o expulsa e recolhe o Éden para que ele não comesse da árvore da vida. Só que a árvore da vida já aparece no final em Apocalipse 22. Leia lá Apocalipse 22, aparece a árvore da vida no céu. Então, aí você pode ver que era uma conexão celestial. Essa árvore da vida, quem a trouxe? Foi Deus, a trouxe do céu. E estava aqui na terra, na dimensão do Éden. Agora, quando o homem peca, ele é expulso para que não comesse da árvore da vida. Se afirma aqui, porque agora ele é pecador, logicamente, agora não fosse um eterno pecador, porque ele viveria para sempre, e essa árvore é recolhida, e agora encontramos no Apocalipse no céu. Quando nós estamos apresentando um Éden que não pode ser pintado com frutinhas, com aquela serpente, isso eu acho um absurdo, uma serpente enrolada falando na árvore, falando com a Eva. Não pode ser, por quê? Porque a serpente não rastejava. Quando Deus a condena, diz: a partir de hoje, pela maldição, você vai rastejar e vai comer pó da terra. Então a serpente antes da tentação, ela não rastejava. Então tire a imagem que se pinta da serpente enrolada numa árvore falando com Eva. Não, era um animal talvez muito lindo, muito belo, e ao ponto de dialogar e conversar com a mulher. Quando Deus a condena, diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Então elas estavam de amizade, estavam de conversa, estavam numa harmonia, e lamentavelmente se quebrou a harmonia para com Deus. Entenda isso, é difícil de compreender, mas você precisa prestar atenção em tudo que nós estamos falando aqui, para que você tenha uma dimensão, uma ideia nova, talvez, desse jardim. Outra coisa importante, o homem sendo coroado de glória, ele perdeu essa coroa. Você pode ver que o salmista Davi, no Salmo 8, 4 e 5, ele está dizendo: você é o coroa de glória lá no Éden. Ele estava coroado de glória, ele perdeu essa coroa de glória. Só que o que acontece? O último Adão, que é Jesus, Paulo apresenta Jesus como o último Adão. E esse último Adão, ele cumpre uma função preciosa. Muitos dizem o segundo Adão. Não é o segundo Adão, é o último Adão. Eu vou explicar mais para frente por que é o último Adão. Alguns também falam a glória da segunda casa. Não diz da segunda casa, leia bem, diz a glória da última casa. Não é a segunda casa, é a última casa. E muitos louvores cantam a glória da segunda casa. A segunda casa não, é a última casa. Há um porquê por isso. Agora, preste atenção, o próprio Jesus, sendo o último Adão, ele vem, ele deixa a glória. Ele era rei, era coroado de glória, e ele deixa a glória, ele se faz
Adão, ele se faz homem, ele não peca, mas ele entra na condição humana para devolver a glória para o homem. O homem novamente será coroado lá na glória. Só que primeiro precisa ser salvo e regenerado. Jesus faz isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz o próprio Agostinho, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem filhos de Deus. Então, este é o último Adão, que é Cristo, resgata a humanidade, quem crer nele, e a leva de volta para a glória. Eu agora, nessa condição física, já estou herdando e já tenho a promessa, e já tenho salvação, e já fui regenerado, já estou nas regiões celestiais com Cristo. Porém, esse corpo precisa somente da transformação de corpo corruptível para um corpo incorruptível de glória, e aí herdarei a eternidade para sempre, só que num corpo de glória, e serei coroado de glória, e voltarei ao estágio onde estava o homem coroado de glória. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Eu fico impactado de como nós precisamos entender de que o propósito de Deus nesse jardim era trazer um portal sobrenatural na terra. O homem podia se multiplicar, o homem podia comer da árvore da vida, o homem podia viver numa harmonia, em contato com Deus, ao ponto de dele estar falando com Deus, e tudo estava numa dimensão perfeita e gloriosa. Um dia lá na glória nós estaremos novamente com a dimensão da luz, e diz que as nações andarão na sua luz. Tudo é revestido de luz, porque essa luz é o próprio Deus. Diz que lá no céu não precisaremos de sol, mas ele será a própria luz. Então, queridos, nós temos aqui a ideia de um jardim onde o homem que pecou precisou deixá-lo, agora entrou na terra amaldiçoada. Deus recolheu esse jardim, e um dia estaremos lá na glória, desfrutando daquilo que outrora Deus preparou para nós. Deus te abençoe, que você creia que temos vida, glória e bênção em Cristo Jesus.